Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre uma questão importante ali que dá sequência aos nossos temas trabalhados aqui em sala de aula, que é a questão de colocar-se no lugar do outro. Então, nós falávamos lá da questão da limitação. Existe um ponto final ou um ponto onde a gente deve chegar e que esse ponto é apenas um referencial. Hoje nós já avançamos um pouco mais e vamos falar de um tema que é o colocar-se no lugar do outro. Como esse colocar-se no lugar do outro? É a ideia fundamental aqui que nós vamos estudar. Isso daremos um nome que é conhecido como empatia. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Esse nome empatia faz-nos entender outras questões terminadas com a palavra tias. Então, nós vamos trabalhar aqui um pouco essas 4 tias. O que é essas 4 tias aqui? Por exemplo, apatia é a falta de emoção, a motivação, o entusiasmo. É a pessoa que é apática às outras situações. Então, nós vamos dar o nome disso apatia, que seria a tia deprimida. Então, aquela que não tem a capacidade de entusiasmar-se, de motivar, tudo que a gente fala não tá bom, não deu certo. São essas questões da apatia do indivíduo. E a outro, nós podemos aqui, então, dar o nome de antipatia. Antipatia é outra forma de compreendermos o ser humano nestas relações. Por exemplo, é uma vibração negativa que provoca o repulso, é uma aversão àquilo que se propõe. Então, uma pessoa antipática é aquela que não se preocupa com o outro, é uma pessoa que tem vibrações negativas, está sempre indiferente das situações. Então, entendemos que é uma pessoa arrogante, trata-se a outra pessoa com indiferença, provocando assim o seu afastamento num todo. Uma pessoa antipática não aproxima. Então, vamos dar o nome dessa tia, a tia desagradável, de quem a gente não gosta. Apatia, uma pessoa antipática. Por outro lado, nós temos a simpatia. A simpatia é algo bom que temos, né? É uma vibração positiva que encanta e que cativa, que é atrativa. Então, nós podemos entender que é um sentimento de simpatia. Diretamente uma forma de estar ligado à maneira simples, ser sincera, uma pessoa dedicada e uma pessoa que trata também as outras pessoas com naturalidade e uma certa satisfação em ter o outro do lado, ser simpático. Para isso, nós daremos o nome, então, a tia agradável, de quem a gente gosta, quem a gente se sente bem. Quem não gosta de se sentir bem estar perto de uma pessoa simpática? E o outro que seria a empatia, que é um nome tratado muito aí nos dias de hoje. Precisamos ter empatia com o outro, precisamos ter empatia diante das situações em que nós estamos convivendo. Então, a empatia seria essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É incluir o que o outro está sentindo, né? Intuir, sentir aquilo que o outro está sentindo. Para isso, nós podemos dar o nome da tia que ouve a gente, que entende como a gente está se sentindo. Essa é uma forma de sentimento que o mundo precisa, principalmente nesse momento em que a gente está passando, colocar-se no lugar do outro. Então, a empatia é essa arte de basear-se em uma diversidade, né? A arte da empatia, ela se baseia nessa diversidade. Diversidade de quê? De situações, de apreciar e respeitar as diferenças entre as pessoas, a raça, a cultura, os modos de vivência, as filosofias de vida e também a forma de pensar. É uma diversidade. Então, nós podemos colocar a ideia da empatia na comunicação. Como nós vamos ser empático na comunicação?
Por exemplo, está faltando tempo, atenção, prioridade, consciência, presença. Quando isso falta no indivíduo, é que a gente tem que olhar a plaquinha da atenção. Alguma coisa não está correta, não está bem. Portanto, devemos mudar os nossos padrões de comunicações, porque ele não está atingindo aquilo que seria o ideal. O quê? Faltando esses padrões no fato de comunicar, nós estamos plugados demais, conectados o tempo todo, então a gente precisa entender que as coisas têm que acontecer rapidamente. Isso é uma preocupação. E o que a gente precisa, então, para que a gente coloque esse exercício da empatia a funcionar? Primeiro, estamos deixando de ler ou estamos deixando de ouvir? Primeiro, a escuta. Então, nós precisamos ouvir. Estamos deixando de prestar atenção no outro. É necessário ouvir. Então, aprender a se colocar no lugar do outro. O que é necessário para que a gente tenha que aprender? Primeiramente, não julgue. Apenas observe. Depois a gente vai fazer uma análise. Então, é necessário isso. Não fale antes que você tenha um conhecimento. Primeiro, pergunte para que você esclareça. Antes, mais do que ver ter essa visão geral. Primeiro, enxergue aquilo que está acontecendo à sua volta, para depois a gente focar naquele que é o ver. Outra coisa é a questão do ouvir. Então, como a gente fala aqui nesses meios da tecnologia, tudo muda, tudo está muito rápido, a gente não tem nem a ideia de poder ouvir o outro, né? Então, a gente precisa passar por esse momento da escuta. Outra questão aqui importante da empatia também é a percepção daquilo que as pessoas estão sentindo e passando. Precisamos ouvir mais as pessoas, precisamos entender o que está passando por esse momento, por que está passando por esse momento, o que nos leva a esse momento, né? E a outra questão da empatia seria a habilidade de ouvir com carinho, com atenção, o que estão nos comunicando através das palavras, dos gestos. Porque não é necessário, muitas vezes, ouvir o que se fala, mas ouvir o que os gestos estão falando. Ver o que estão fazendo. Dar a oportunidade para que o outro expresse os teus sentimentos. Essa é uma capacidade do ouvir. E aqui eu termino com um pensamento. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra humana. Então aqui percebe que a gente precisa ter esse domínio das técnicas, com certeza. Dominar as teorias, então a gente precisa aprofundar. Mas ao falar ou tocar o ser humano, a gente precisa entender isso, que nós estamos falando de seres humanos. Pessoal, então hoje fico por aqui. E eu gostaria que vocês, então, pegassem lá o livro de vocês, na página 17, e trabalhassem o tema da empatia, resolvendo aquelas questões que lá estão. Até a próxima aula.